Olá! Que alegria estarmos juntos para mais um estudo da palavra. Hoje vamos dar um mergulho profundo e fascinante nos capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. O assunto de hoje é forte e maravilhoso. Vamos elevar as nossas mentes e unir a nossa fé para tentar compreender um pouquinho da grandiosidade dos mistérios celestiais que foram revelados ao apóstolo João. Bom, vamos direto ao ponto. O nosso primeiro passo é entender de onde vem toda essa revelação divina e como a nossa caminhada aqui na Terra se liga diretamente com a majestade do céu. Para ancorar a nossa mente na palavra, a gente precisa olhar para a fonte, certo? A essência da nossa redenção está perfeitamente resumida nesta declaração de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Apocalipse, ele é apresentado como o Amém. E olha que detalhe incrível, isso é uma referência direta lá de Isaías 65:16, que fala do Deus da verdade, onde a palavra no hebraico original é literalmente Amém. Ou seja, Jesus é a personificação da verdade. Além disso, o texto grego usa a palavra árquia, mostrando que Jesus não é uma criatura, mas sim o princípio, a fonte absoluta de toda a criação. Tudo começa e termina nele. E ter isso em mente nos ajuda muito a entender a jornada da Igreja ao longo dos séculos. O Apocalipse traça uma linha do tempo profética que é simplesmente imperdível, dividida em 7 períodos, ou as 7 igrejas. A gente começa lá na Igreja Apostólica de Éfeso, passa pela perseguição em Esmirna, a resistência de Pérgamo, Tiatira e o período da Reforma Protestante em Sardes. Seguimos por Filadélfia e, finalmente, chegamos à nossa era. Essa estrutura nos dá o contexto profético exato que nos traz para o momento atual, o período da Igreja de Laodiceia, que se iniciou em 1844. Mas e a cidade de Laodiceia? A palavra em si significa um povo julgado, e a realidade histórica dela revela um contraste espiritual que assusta. Ela foi fundada pelo rei Antíoco II Teos, em homenagem à sua esposa Laodiceia, e era um centro comercial absurdamente próspero, muito rica mesmo. Só que o livro do Apocalipse contrasta toda essa riqueza material imensa com uma mornidão espiritual trágica. A autossuficiência daquele povo acabou criando uma cegueira perigosa para as verdades do Evangelho. A abundância aqui na Terra simplesmente ofuscou a necessidade de depender da graça divina. É sem dúvida um alerta muito solene para a nossa geração, não acham? A boa notícia é que o Salvador não nos deixa no escuro. Para curar essa terrível cegueira espiritual, ele apresenta uma verdadeira mensagem de restauração em 3 passos maravilhosos. Primeiro, o ouro refinado no fogo, que lá em 1 Pedro 1,7 representa a fé que atua pelo amor. Segundo, as vestiduras brancas. De acordo com Gálatas 3,27, elas simbolizam a justiça impecável de Cristo cobrindo os nossos pecados. E o terceiro passo é o colírio, o antídoto celestial para abrir de vez os nossos olhos espirituais. O convite é muito claro. A gente precisa urgentemente trocar a nossa velha autossuficiência pela maravilhosa graça de Deus. E aqui nós chegamos no ponto crucial dessa mensagem, ilustrado de uma forma inesquecível em Apocalipse 3:20. Jesus está, pacientemente, batendo a porta do coração. Ele traz a cura, o ouro, as vestes brancas, mas tem um detalhe fundamental. Ele não arromba a porta. A escolha de deixar que ele entre para curar a nossa cegueira espiritual está totalmente em nossas mãos. Pense nessa tensão espiritual linda. O Criador do Universo e da Verdade esperando, com toda a humildade, que a gente abra a porta para cear com Ele, numa comunhão que restaura todas as coisas. E para quem decide abrir essa porta, a esperança traz uma promessa imensurável. Apocalipse 3:21 é a nossa ponte direta para o céu. É a promessa de que o vencedor vai se assentar com Cristo no seu trono, da mesma forma que ele venceu e se assentou com o Pai. É literalmente o clímax da nossa luta contra o pecado aqui nesse mundo. E é exatamente a partir desse ponto que a narrativa das Escrituras muda de uma forma radical. Nós deixamos as falhas e as lutas das igrejas na Terra para olhar direto para a porta gloriosa do céu. A partir daí, nós passamos a acompanhar a experiência indescritível do apóstolo João. A Bíblia conta que, pela segunda vez, João entra num estado de êxtase espiritual. A partir do capítulo 4, a nossa visão é elevada às maiores alturas. João é chamado para subir e testemunhar os eventos futuros, para contemplar nada menos que a inauguração do santuário celestial. É de tirar o fôlego, um momento de puro maravilhamento. A nossa atenção sai das coisas da terra e fica totalmente focada nas realidades eternas que governam o universo. Imaginem só o brilho incomparável dessa sala do trono celestial, adornada com pedras preciosas.
Toda a adoração e toda a atenção se concentram ali, no próprio trono. E quando a gente olha para o contexto de Atos capítulo 2 e Daniel capítulo 7, fica muito claro que a cena aponta para o Cristo ressuscitado. Ele está assumindo o seu lugar à direita do Pai. É o glorioso momento em que Cristo é entronizado após a sua vitória sobre a morte, um ato de poder que ecoa por toda a eternidade e que, o mais maravilhoso de tudo, garante a nossa salvação. E em volta de toda essa majestade, João descreve um dos grandes mistérios celestiais, os 24 anciãos. A primeira vez que a Bíblia fala sobre eles é lá em Isaías 24. Mas afinal, quem são eles? Eles usam coroas, o que significa inequivocamente que eles alcançaram a vitória sobre o pecado. A Bíblia nos mostra que eles representam os humanos redimidos. Uma conexão teológica fortíssima pode ser feita com Mateus 27, que relata os santos que ressuscitaram junto com Jesus. Ou seja, esses anciãos são os troféus da graça de Cristo. A prova viva, bem ali no céu, de que a vitória sobre o pecado através dele é o nosso destino futuro. Incrível, não é? A cena ganha contornos ainda mais impressionantes com as manifestações de poder saindo direto do trono. Relâmpagos, vozes, trovões ecoando. De acordo com o livro de Jó, capítulo 37, isso ilustra muito bem a onipotência e o imenso poder de Deus. E bem ali diante do trono estão ardendo as 7 lâmpadas de fogo, que são identificadas como os 7 Espíritos de Deus. É uma alusão belíssima à plenitude do Espírito Santo, trazendo a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. E junto com todas essas maravilhas, encontramos os 4 seres viventes. O texto diz que eles são cheios de olhos, e aqui vai uma curiosidade super interessante pra gente. No hebraico original, a palavra para olhos é ayan, que também pode significar brilho. Eles possuem rostos com a semelhança de um leão, um bezerro, um homem e uma águia. Para quem tem o costume de estudar as Escrituras, logo vem à mente o paralelo direto com o profeta Ezequiel, lá no capítulo 1. Essas criaturas majestosas representam a glória, a coragem, a soberania e aquela sabedoria de Deus que vê absolutamente tudo, louvando a sua majestade sem parar. Agora, para coroar todo o nosso estudo dessa revelação, a esperança se concentra em uma única figura divina. Ele é aclamado como a raiz de Davi, que é uma referência claríssima à profecia de Isaías 11. Isso estabelece Jesus não só como o descendente que foi prometido, mas como a própria base, o pilar do reino espiritual eterno. É a confirmação do seu triunfo absoluto sobre as forças das trevas. Ele é o rei vitorioso, o único digno de abrir os selos e conduzir a história humana até a redenção final. Contemplar o Cristo entronizado muda absolutamente tudo, e a grande pergunta que ecoa a partir da sala do trono celestial direto para o nosso coração hoje é: como é que nós vamos responder a esse chamado? A nossa oração é que esta análise traga um verdadeiro despertamento e cura espiritual. Pessoal, se fomos abençoados e alertados por essa luz maravilhosa, a gente não pode guardar isso só para nós. Eu convido todos que estão nos acompanhando a se tornarem mensageiros dessa verdade. Compartilhem esse estudo com seus amigos, com a família, com os irmãos de fé. Vamos juntos espalhar as boas novas do Evangelho Eterno, abençoando vidas e preparando os corações para o grande e iminente retorno do nosso Rei Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor esteja com todos nós.